Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É um prazer enorme recebê-los aqui, caríssimos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de espanhol. Hoje na nossa aula, pessoal, a gente vai trabalhar as questões que estão relacionadas aí às formas do presente do indicativo e as colocações que são para os verbos irregulares, tá certo? Muito bem. Olha só, para a gente começar aquela nossa aula de hoje, a nossa aula de espanhol da semana, nós temos aí uma mensagem para todos vocês. Lembrem-se, a persistência é o caminho para o êxito, é o caminho para o sucesso. Então persista nos seus estudos, persista aí com força de vontade, com muita garra, que nós do CPC temos a certeza aí que você será muito bem recompensado aí num futuro bem próximo, tá bom? Então, hoje, para a gente trabalhar a nossa aula, pessoal, eu queria colocar para vocês aí, mais uma vez, o nosso conteúdo, que vai estar relacionado ao presente do modo indicativo. A gente vai falar sobre as situações que são chamadas de especiais. Professor, por que esses casos são chamados de especiais? Bom, a gente vai saber o porquê, o motivo das adaptações e, por isso, os seus nomes, aí essa colocação para casos especiais. A gente vai identificar os verbos no presente do indicativo, as formas que são irregulares, A gente vai identificar aqui as ações, as situações que são colocadas para esse tempo verbal. E depois a gente vai fazer algumas questões do nosso material aí, da unidade número 2, do nosso livro 4, Conteúdos aí, estilo a provinha do Enem, tá bom? Vamos comigo então. A competência que gera a nossa prova de espanhol, a competência de número 2, porque ela está ligada às questões culturais, de tecnologia, acesso às informações. E a competência e habilidade que vai gerar a nossa aula de hoje, a habilidade número 5, que trata sobre os vocábulos, pode ser as palavras em relação ao contexto gramatical, sem cobrar a questão da gramática, ok? E as expressões idiomáticas. Lembrar que quando a gente fala sobre as colocações de vocábulos, às vezes ele pode pedir um tempo, alguma situação que esteja relacionada àquele tempo verbal dentro do contexto daquele parágrafo. Então é por isso que nós precisamos saber aí as colocações gramaticais e ver isso dentro de um contexto interpretativo. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente vai trabalhar aí as colocações relacionadas ao presente do indicativos e os casos especiais. Por que são chamados de casos especiais essas irregularidades, professor? É porque elas vão ocorrer devido à adequação dos verbos à questão da fala, pessoal. É igual à língua portuguesa, que nós temos o verbo fazer, o verbo valer, onde nós adaptamos a primeira pessoa. Alguns verbos aqui neste caso também farão esta forma adaptativa para a sua conjugação. Então, por exemplo, quando você tem um meme, que é muito utilizado aí nas colocações relacionadas aos textos, os textos que estão colocados aí para a função social do texto, habilidade número 7, é isso? Então, quando eu digo yo tengo una pregunta, veja só, tengo una pregunta. Se você faz a utilização simultânea da interpretação juntamente comigo aqui, como nós já aprendemos aí do começo do ano até agora, no nosso curso de espanhol, você vai perceber juntamente comigo que o tengo é o verbo irregular e que ele está adaptado aí à primeira pessoa do singular, ó, yo tengo. E essa forma pertence ao verbo tener. Nesse sentido, pessoal, nós podemos dizer que houve o quê? Uma adaptação à forma da fala. Como o radical do verbo tener é somente tem, se a gente colocasse a desinência que é o o, ficaria apenas teno. Então o verbo sofre uma adaptação nessa forma. A partir daí, a gente vai estudar os primeiros casos, as primeiras formas onde nós temos aí essa adaptação. A primeira delas é o acréscimo de G no radical dos verbos, Ela sempre vai ocorrer na primeira pessoa do singular, E às vezes o acréscimo pode ser apenas a troca de uma letra por outra, como nós vamos ver aqui em alguns casos que também são adaptados. Por exemplo, quando eu digo yo salgo sempre a las 7 de la noche del trabajo. Perceba juntamente comigo, meus caros alunos, que a forma salgo, que eu estou utilizando, está relacionada a qual forma? A primeira pessoa do singular, que é o yo. E aí, quando eu faço essa relação com o yo, eu sei aí que vai ser o quê? Uma forma adequada do verbo salir para a primeira pessoa do singular.
Agora, é claro, professor, só o verbo tener e o verbo salir, como nós já vimos aí? Não, gente. A gente tem alguns verbos que ocorre esse tipo de adequação na primeira pessoa. Com exemplos dele, nós temos o verbo salir, que fica salgo, como nós acabamos de ver. Temos o verbo poner, que fica pongo. Temos o verbo valer, que fica valgo. E alguns outros verbos, gente, esse acréscimo de G, há algumas adaptações na forma do singular. Por exemplo, o verbo a ser. A gente vai ter que modificar o radical dele, a troca do C por G, ó. Então vai ficar ago. No verbo cair, o verbo cair, para não ficar cagou, ele vai ter uma adaptação para não ficar uma palavra pejorativa. Então nós acrescentamos o i, e aí dessa maneira vai ficar caigo. Também podemos fazer com o verbo trair. Lembrar que trair não é trair, trair é traicionar. O verbo trair para nós outros é o verbo trazer. Você vai trazer alguma coisa, né? Então, quando eu uso na primeira pessoa, eu digo yo traigo. E nós temos também o verbo decir, que é outro verbo que pode ser adaptado, né? E essa forma aí do verbo decir, a gente vai ter quem? A gente vai ter a forma digo. Então, veja. Esses verbos, esses 7 verbos, eles são relacionados aí a que contexto, professor? Ao contexto de termos o quê? Um acréscimo de G para a primeira pessoa do singular. Agora você pode ver aí pelo próprio material, né? No nosso capítulo de número 2, aí você deve perceber juntamente comigo que não é só nessa forma aí que nós adaptamos, né? Nós temos 2 casos especiais aí, que são os verbos venir e tener. Nesse caso, gente, esses 2 verbos eles vão possuir 2 irregularidades. É isso mesmo, pessoal, 2 irregularidades. Na primeira pessoa do singular, nós teremos aí o acréscimo de G no seu radical. E por isso nós temos a colocação que é feita aí naquela adaptação, como nós temos e como nós vimos lá no nosso primeiro memezinho, né, no início da nossa aula. Vai ser igual ao verbo salir, vai ser apenas o acréscimo. Mas aí a segunda e a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, porque deriva da terceira pessoa do singular, nós temos a troca do é por ié, ou seja, nós temos 2 formas de irregularidades. Olha só, nós temos aí o caso tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis e tiene. O verbo venir, professor, também vai estar na mesma adaptação, ó. Vengo, vienes, viene, venimos, venís e vienen. Então veja, esses 2 casos, o verbo tener e o verbo venir, pessoal, são considerados o quê? Casos especiais, porque além do acréscimo de G, eles também terão um outro tipo de irregularidade. Olha o exemplo aqui. Você pode encontrar um texto aí dentro do contexto lá da habilidade de número 6. Acesso às informações, à tecnologia, a questões de esporte, entretenimento e tudo que nós temos e que nós podemos ter dentro da colocação dos textos informativos. Veja só, matéria de capa. Djokovic, no le digo a la gente lo que tiene que comer ou pensar, só lo comparto minha experiência. Então, se você prestar atenção, nós temos aí dentro desse contexto um verbo que está adaptado a essa situação aí do acréscimo de G, né? A gente tem o verbo descer. Nesse caso aí, para nós, pessoal, o verbo descer, ele foi adaptado para a primeira pessoa, né? Você pode até perguntar, professor, mas e aí, os verbos que têm um acréscimo de G só na primeira pessoa do singular, eles vão ter uma alteração apenas lá, o resto eu vou conjugar com o radical de origem, como se fosse um verbo regular? Correta essa observação. Você, dentro desse contexto, você vai perceber que apenas a primeira pessoa do singular é que vai determinar que esse verbo é regular. Porém, não podemos esquecer do caso dos verbos tener e do verbo venir. Agora, o verbo oír, ele é um caso à parte. Por quê, professor? Porque no caso dele, pessoal, nós não fazemos adaptação das formas irregulares para a segunda e a terceira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Nós não fazemos uma adaptação, uma adequação com a troca do é por ié. Como vocês podem ver na tabelinha aí ao lado, vocês percebem que a primeira pessoa do singular
recebe o acréscimo de G, mas, atenção, as outras formas que são irregulares, como no verbo venir e no verbo tener, recebem a troca, né, do I, né, por Y. Ou, como muitos livros colocam, como eu coloco para vocês, que é a maneira mais simples, nós apenas fazemos o acréscimo do Y no seu radical. Então, nesse caso, pessoal, a gente precisa lembrar que ele também terá duas irregularidades, né? A gente só vai, ao invés de trocar o E por IE, pelo encontro vocálico, nós vamos fazer a adaptação do I por Y. Professor, por que nós fazemos isso? Porque ao deixar o I, gente, nós teríamos aí uma forma que seria como se fosse um som de um ditongo separado, né? Então ficaria o IES, o IE, né? Então o Y, como ele é uma consoante, ele vai juntar, agregar todas as letras, e aí a partir daí nós temos um som mais completo e mais composto com uma consoante. Oies, oie e oien. Não se esqueçam, gente, sempre as formas que são irregulares, a primeira e a segunda pessoa do plural, elas sempre vão sofrer uma adequação para ficar sendo regulares, né? Os seus sons, principalmente dentro desse contexto, sempre ficarão regulares, ok? Não tem alteração no radical. Olha um exemplo. Nós temos aí, né, um outro texto informativo. Você pode ter aí a prova voltada para a questão da cultura e do entretenimento, fazendo a fusão daquelas habilidades. Da habilidade número 6 e da habilidade número 8. Me oyen, me escutam, talia e el inesperado êxito de subido viral, né? Então veja só. Nesse contexto nós temos aí o verbo oír. Ustedes me oyen. Ou seja, você pode perceber que a utilização do verbo oír, que seria ouvir, escutar, ele sofre uma adaptação, pessoal, para esse contexto, o que mostra que a importância da questão do som, a questão do sentido, é muito importante na hora de você fazer uma leitura e uma interpretação desse tipo de texto, ok? Muito bem, vamos dar uma seguida aqui. Agora, a gente precisa ter atenção aqui. Alguns outros casos também vão receber essa irregularidade da primeira pessoa do singular, aonde a adaptação dela vai ser diferente do acréscimo de G. E aí, professor, quando é diferente, como é que fica o esquema? Vai ser assim, pessoal, esses verbos, a primeira pessoa do singular ela será irregular, mas as outras formas serão regulares normalmente. O que difere? É que essas pessoas, esses verbos na primeira pessoa do singular, eles vão ter uma adaptação sonórica para que o som na hora da pronúncia saia corretamente, evitando o que a gente chama nas línguas neolatinas de cacofonia. Então preste bem atenção aqui, quando eu digo no verbo ser, eu sou, o verbo caber, assim como no português, a primeira pessoa também fica meio que utilizada lá do subjuntivo, né? Quepo, o verbo dar, doi, e o verbo ver, veo. Então essas formas aí são adaptadas para a primeira pessoa do singular, mas sem o acréscimo de G. Agora, é claro, você deve perguntar assim, professor, então quer dizer que no espanhol a única forma que nós temos de irregularidade é só o acréscimo de G na primeira pessoa do singular para esses casos especiais? Na realidade, não. Além do acréscimo de G, você percebe juntamente comigo que nós temos o verbo ser, o verbo caber, o verbo dar e o verbo ver sendo adaptado para a primeira pessoa do singular. E além disso, gente, a gente pode ver isso dentro de um contexto. Olha como é que fica o contexto disso, por exemplo, em uma charge, uma tirinha, em um meme, habilidade número 7. Si te doy mi corazón, tu se lo cuidas. Então veja só, a forma doi, você percebe que ela foi utilizada do verbo dar. Então, dentro desse contexto, a utilização do Y, lá na primeira pessoa, como a gente usa o U aqui no português, eu dou, ela faz uma referência já direta para nós sabermos que ali está na primeira pessoa do singular, ok? E além, pessoal, desses casos assim que nós temos o acréscimo de G, verbos que têm uma adaptação por conta do som, a gente também pode ter na primeira pessoa do singular a troca do C por ZC, o que no português geralmente nós faríamos
a adaptação aí com C cedilha, né? Por exemplo, o verbo merecer, eu mereço. O verbo conhecer, eu conheço, né? Então, no espanhol, nós vamos trocar o C final do radical pelo encontro consonantal ZC. E aí, professor, como é que fica? Olha só o verbo conocer em espanhol. Eu conozco muitas pessoas que estudam inglês e espanhol. No caso aqui do conosco, a gente percebe que dentro do contexto a gente já consegue identificar, já que é muito próximo da língua portuguesa, o conosco como verbo conhecer no presente do indicativo. Agora, é claro, como é que nós vamos saber quais são os verbos, professor, que vão ter essa adaptação, a troca do C final do radical por ZC? Gente, você vai sempre lembrar que esses verbos têm a seguinte terminação: é ser, o ser e o ser. Olha a tabelinha aí: parecer, conhecer, traduzir, merecer, conduzir, lucir, não é isso? Então essas formas aí, elas sempre vão estar relacionadas à troca desse C aqui, ó. É sempre esse C que fica no finalzinho do radical pelo ZC. Então sempre a primeira pessoa do singular desses verbos sempre terá uma adaptação. Eu pareço, eu conosco, eu traduzco. Agora, é claro, cuidado. Muita gente faz a confusão com os verbos AC e DC. Nós acabamos de ver anteriormente que esses verbos também terão uma adaptação para a primeira pessoa do singular. Agora, o que a gente precisa lembrar, pessoal? Essa adaptação para a primeira pessoa do singular, ela ocorre como, professor? Com um acréscimo ou uma adaptação para a forma do G e não do ZC, ok? Então, cuidado. Você pode lembrar apenas que ser terminado em C, R, C e R. E para não causar esse problema para vocês, vocês devem lembrar que a troca do C por ZC ocorre nessas terminações. É ser, o ser e o ser. Ok? Vamos seguir. Olha um exemplo aí de como poderia ficar dentro de um contexto. Nós temos aí novamente um texto informativo que é muito cobrado nas provas do Enem, da UEMA e diversas instituições particulares. Minha Rubem, não me importa de que seja hija, mereço cumprir meus sonhos. Essa forma mereço dentro desse contexto, pessoal, ela está relacionada ao verbo merecer, relacionada à sua primeira pessoa. Então perceba, dentro do próprio contexto, nós podemos perceber até mesmo pela utilização da desinência a quem pertence e aonde ocorreu a adaptação do verbo. Agora, uma atenção que nós devemos ter, pessoal, sempre, e por que eu digo que nós devemos ter uma atenção com relação a esse caso? Essas formas dos verbos terminados por UI, eles têm uma irregularidade diferente desses outros casos que nós vimos. Primeiro porque essa forma não fica só na primeira pessoa do singular, ela vai ocorrer para outros casos, né? E aí nesse caso nós temos o acréscimo de Y nos radicais e logo deve ser colocado as desinências. Ou seja, imagine um verbo aí como poluir. Nós temos aqui a sua terminação. Nós tiramos o infinitivo, logo após isso nós fazemos o acréscimo de G e depois vem quem? Do Y, perdão. E depois vem a questão da desinência. Prontinho. Temos aí a conjugação dos verbos terminados em UIR. Olha um exemplo. Eu tenho aí, por exemplo, o verbo incluir. Eu incluyo, tu incluyes, ele inclui. Incluímos, incluís, inclui. Perceba que essa irregularidade ela vai ocorrer como naqueles primeiros casos que nós estudamos no começo do nosso ano, quando nós estudamos a parte do presente do indicativo e as suas adaptações para as formas vocálicas. Ocorre sempre na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, porque ela é uma adaptação, ela é uma derivação da onde vem esta formazinha da terceira pessoa do singular. Agora, é claro, não é somente o verbo incluir que ocorre isso.
Podemos fazer no verbo huir, no verbo substituir, poluir, atribuir, ou seja, nos verbos que vão ter essa indicação final do som, o ir. Muito bem, galera, chegou agora o momento, nós vamos praticar aqui o nosso conteúdo. É de suma importância que você, meu caro aluno, esteja muito atento. Por isso eu quero que vocês acompanhem juntamente comigo. Olha só como é que a gente pode ter uma colocação relacionada ao contexto gramatical dentro de um texto. Aqui, pessoal, nós temos aí a habilidade de número 7, a função social do texto. Então preste bastante atenção aqui para você entender direitinho. Ó. Lactância durante o embaraço e em tandem. Las mujeres podemos lactar durante o embaraço e em tandem, siguiendo uma prática natural e respetuosa com nossos hijos. Então, gente, se a gente prestar bem atenção, nós temos aí a utilização, ó, las mujeres podemos. Você vai me perguntar assim, professor, las mujeres seriam geralmente ellas. Por que colocou podemos? A campanha está voltada para esse significado. As marcas da primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade qual? Qual seria a finalidade aqui para a gente, pessoal? O que é importante? Incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade, agregar diversas vozes para impor valores às lactantes, forjar uma voz coletiva para garantir a adesão da campanha, promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los, remeter uma voz institucional promotora da campanha para conferir a credibilidade. Gente, quando nós fazemos a utilização de las mujeres podemos, você percebe que a propaganda ela chama a atenção para uma coisa. E o que é, professor? É a nossa própria resposta. É a colocação de que promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Ou seja, fazer com que as pessoas façam parte desta campanha de uma maneira onde elas estejam o quê? Bem próximas. É por isso que quando ele coloca las mujeres podemos, a gente faz essa aproximação. Não só as pessoas que representam a propaganda, mas você também, que é o leitor e que está recebendo essa mensagem. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. Bom, seguindo aí na página de número 281, nós temos aí um textozinho bem interessante. Veja só. Olá, Marta. Como va todo em Madrid? Espero que esteja bem. Feliz com os preparativos para tu boda. Lembrar, pessoal, para nós que boda é casamento. Bom, é o momento do casamento. La verdade é que quando me dijiste que te casabas, não me lo podia crer, ou seja, acreditar. Marta, la chica que decía que nunca se casaria, que queria ser livre, pero bueno, supongo todos cambiamos, ou seja, todos nós mudamos. Te entendo, Juan és um chico estupendo e que queres formar uma família. É normal que te cases. Te escrevo para dar-te uma mala notícia. Não vou a poder assistir à boda. El 12 de setembro vou estar em Estados Unidos. Me han concedido uma beca. Professor, o que é uma beca? Gente, é uma bolsa de estudos, tá bom? Para estudar em Boston, em um centro de investigação. É a oportunidade de minha vida. E desgraçadamente, o curso empieza el 13. Perdóname, não lo sabes la pena que me dá não poder estar em Madrid. Os he comprado um pequeno regalo. Solo tienes que ir a buscarlo en la tienda de muebles del padre de Marcos. Puedes ir a partir del día 3. Bueno, te dejo. Espero que pases el mejor día de tu vida. Dale muchos recuerdos a Juan e a tu família. Nos vemos em Navidad, ou seja, no Natal. Te deseo lo mejor. Então veja, ela escreveu uma carta. E aí, professor,
O que a gente tem então depois que nós fizemos a leitura da carta aí, né? Vamos agora para a nossa questão. Paco escreve esta carta, né, com o propósito de explicar sobre a beca para estudar em Boston, convidar Marta a sua boda em Madrid, comunicar um viaje a partir do 3 de setembro, desculpar-se por não assistir à boda ou chamar a atenção de Marta. Gente, se você prestar atenção, ele fala sobre a bolsa de estudos que ele ganhou em Boston, mas o motivo da carta não é esse. Depois, não tem a questão do convite para o casamento da Marta. É a Marta que vai casar. Portanto, aqui também está equivocado. Comunicar-se uma viagem a partir do dia 3 de setembro. Gente, dia 3 de setembro é a retirada de quê? Do presente do casal. Então, isso aqui também está fora. Professor, qual seria a resposta correta? Desculpar-se por não assistir à boda. Você percebe que ele tem que estar lá no dia 13 e o casamento é dia 12. Aí ele vai para Boston porque ele ganhou uma bolsa de estudos, né? Então, a resposta correta aí da nossa sexta questão seria a letra D de dado. Na sétima questão, a gente tem a seguinte colocação agora para a fala de quem? Da Marta. Ele lembra aí que ele fica assustado dizendo que a Marta vai casar, não é isso? E aí, professor? Vamos lá, vamos fazer a leitura. A casar-se não estava em seus planos? Pronto, gente. Você lembra que ele toma um susto por quê? Porque ela diz dentro do texto que não pensava em casar porque queria ser uma pessoa livre e isso não estava nos seus planos. Portanto, a resposta correta é a letra A. Veja só. Le gostaria ter muitos hijos. Gente, no texto não tem essa atribuição. Juan era o grande amor de sua vida. Não, ela não está falando que ele era, ele é, tanto que ela vai casar com ele, né? Jamás se namoraria de Paco, eles são amigos, gente, então tá fora. Não quer saber de Juan, gente, ela vai casar com o Juan. Então a resposta correta é a letra A. Bom, para a gente agora continuar, eu gostaria que vocês fossem para a página de número 282, na unidade 2 do nosso livro 4, né, que nós estamos acompanhando. E vamos fazer a leitura aí desse texto. El futebol gana por goleada. Então veja, ó, a imagem ela nos ajuda, porque ele é um contexto globalizado. Vamos lembrar que nós falamos dos textos que tem esse enlace global. Eles vão ter uma imagem que vai estar associada ao texto, né? E a partir daí a gente pode fazer alguns entraves, né? Então você percebe aqui, ó, que nós temos torcedores da onde? Do Brasil, olhando para um mosaico de torcedores de várias seleções. Então, vamos fazer a leitura. El Mundial avança com bueno juego e um duelo de estalar Neymar, Messi e Neymar. Una catarata de goles, emociones, controvérsias, tréguas en las calles e fiesta en las gradas. En el bullicioso Brasil, nada es anodino. O que é isso, professor? É tipo assim, não vai passar batido, tá certo? E muito menos este mundial, com sobrecarga de emoções, surpresas, despedidas, goles e mais goles. Controvérsias e hasta mordiscos, né? Tipo assim, mordiscos para nós, gente, dentro do contexto, ele pode dizer assim que são, como a gente usa aqui no Piauí, picuinhas, briguinhas, tipo assim, coisas que não foram muito bem aceitas, tá bom? El fútbol se ha impuesto al caos que se vaticinaba, né? Hasta hoy, tregua en las calles y festividades en los estadios, donde se dejó notar las hinchadas, ou seja, as torcidas sudamericanas, sempre tão febriles que têm motivos de sobra para tirar cohetes. Tirar cohetes, tipo assim, para tirar uma onda, fazer uma brincadeira, tá bom? América, de momento, se impõe com creces à Europa e já se anunda la garganta ao vislumbrar um reto, ou seja, um desafio em la cumbre, ou seja, entre uma disputa entre os melhores, né? Neymar e Messi.
protagonista de 4 goles já cada um. Tras, preposição tras significa o quê? Depois do despegue de Léo ante Nigéria, um reclamo mundial para o torneio, um duelo sonhado por rectores del tinglado e toda a periferia de negociantes. Veja só, gente, rectores seria desafiadores e tinglado aí seria dessa disputa, né? Entre os melhores e principalmente entre o Messi e o Neymar. Um pulso al que não daria la espalda la gente em geral. Localismos amarre. Brasil já tem um aliciente universal. Neymar está e Messi ligou ayer. Muito bem. Então veja, ele mostra aí que essa questão da Copa do Mundo e os jogos e todas as perpicácias que foram colocadas aí, nós percebemos que é um contexto, né, onde nós temos uma colocação para desafios, né, e colocações assim para mostrar, né, a questão do futebol brasileiro, né, como um acontecimento mundial, um acontecimento social, né, um acontecimento assim que vai marcar. Por quê? Porque ele gerou problemas de pessoas que fizeram manifestações e de pessoas que fizeram o quê? Que sonhavam em assistir uma Copa no seu país, ok? Então o que a gente pode dizer? La presentación del texto, ou seja, título, imagem e seus respectivos comentários, nos antecipa que o texto tratará dele futebol como deporte vitorioso quando comparado aos demais. Não, gente, a gente não está fazendo nenhuma comparação. Histórico de goleadas habidas na história do futebol mundial. Não, ele falou das goleadas que já aconteceram aqui, né, dos jogos. Histórico goleador da equipe de futebol brasileiro. Não, gente, a gente não está falando do Neymar, melhor dizendo, como o grande goleador da equipe de futebol do Brasil. Não. Resultado goleador habido nos partidos de futebol de Brasil. Não só do Brasil, mas também da Argentina, já que ele coloca o representante como Messi. Ó. Vitorioso Mundial de Futebol de Brasil como acontecimento social. Aí está a nossa resposta. Por que como um acontecimento social, professor? Se você vê o início do texto, pessoal, ele trabalha as colocações feitas para as pessoas que estão felizes pelo Mundial estar aqui, pelas pessoas que achavam que esse dinheiro da Copa poderia ser investido em outros cantos, as brigas, as picuinhas que tiveram durante o processo de colocação de instalação da Copa no Mundo no Brasil. Hasta hoje, trégua nas calles e festividade nos estádios, ou seja, até hoje, trégua nas ruas e festividade nos estádios. Podemos observar que hasta hoje, ou seja, até hoje, representa uma expressão num âmbito espacial determinado, espacial indeterminado, espacial e temporal determinado, espacial e temporal indeterminado ou temporal determinado. Gente, quando eu digo hasta hoje, a gente precisa lembrar. Essa preposição hasta, ela é muito utilizada dentro de um contexto onde nós vamos relacionar uma identificação de tempo limite. E ele está colocando do início até hoje. Então a gente tem como resposta o quê? Uma colocação de um tempo que está o quê? Determinado. Desde o início até agora, nós temos esses problemas aí, né? Trégua nas ruas e festividades nos estádios. Portanto, a resposta correta é a letra E. Bom, para a gente praticar e desenvolver, eu vou colocar para vocês aí na unidade 2, no livro 4, no nível 1 para você responder essas questões, no nível 2 essas aí e no nível 3 da 21 até a 25. Importante, nós temos o nosso mini simulado. Se você quiser tirar alguma dúvida, caso você tenha alguma dúvida com o nosso material, com alguma questão, queira fazer alguma pergunta sobre o conteúdo que você não entendeu, você pode entrar em contato conosco nesses canais de comunicação. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo meu e-mail ou até mesmo pelo meu Instagram. Eu estarei à disposição para ajudar muita gente já procurou nossa ajuda. Alguns alunos com uma certa frequência mandam algumas questões para a gente responder e a gente sempre está tirando a dúvida aí de muitos, tá bom?
Na próxima aula, a gente vai fazer estudos sobre as preposições e as suas formas. E eu desejo para vocês bons estudos, boa semana e lembrem-se, a persistência é que vai levar vocês até o sucesso. Desejo para vocês tudo de bom e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.